Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 17. Apocalipse 1, 17. Bem? Show? Pessoal da intercessão, fiquem apostos, hein? Em nome de Jesus. Apocalipse 1, 17. Todo mundo achou? Hein? E quando eu vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, ou a sua mão direita, dizendo-me, o que ele disse? Não temas. Diga para o seu irmão que você está do seu lado. Diga assim, não temas. Amém? E ele disse, não temas, eu sou o primeiro e o Apocalipse 2, 8. O que Jesus disse? Ao anjo da igreja que está em Esmirna. Escreve isso, diz quem? O primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Até aí. Feche os teus olhos. Senhor, nós consagramos a Tua palavra, este tempo tão precioso na Tua presença. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, capaz de cortar e dividir a alma do Espírito, seja poderosa nesta noite, como sempre é, para transformar, libertar, que todo cativo da alma, toda mente cativa, seja despedaçada e seja liberta nesta noite, pelo poder da Tua palavra. Vem e toma o Teu lugar, Senhor. Este lugar e este ambiente é Teu, Espírito de vida e ressurreição. Move o Teu Espírito, que não haja nenhum outro mover permitido neste lugar, a não ser o mover do Espírito Santo de Deus. E a Ti daremos honra, glória e louvor, pois só o Senhor é digno. Aleluia, glória a Deus. Amém? Pode se sentar. Eis que você vai tomar água e a sua esposa sujou o bico de batom. Aí você toma água com gosto de batom. Nós vamos falar hoje sobre Jesus, o primeiro e o último. Como o nosso texto que nós lemos, os dois textos que nós lemos em Apocalipse, e em Isaías também, o próprio Senhor vai dizer que Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o princípio e o fim. Porque Jesus é Deus. Jesus é o próprio Deus. Jesus é o Verbo que se fez carne e Ele estava e se esvaziou da sua glória e se fez gente, homem, semelhante a nós. E Ele se esvazia da sua glória, como está descrito em Filipenses 2, 5 em diante, que não julgou ser por usurpação, por roubo, ser igual a Deus. Ele não se julgou ser igual a Deus. Antes, muito embora sendo Deus, se humilhou e se esvaziou da sua glória, se humilhou sendo em forma de homem, semelhante a nós, pelo que foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, perante o nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então, aqui ele vai dizer, e João tem aquela visão, e ele, na verdade, não foi apenas uma visão, mas ele se deparou com o Cristo ressurreto
na sua glória, e ele aparece para João. E ele fala algo muito importante para João, que ele é o primeiro e o último, que estava morto, mas tornou a viver. Porque desde o princípio todas as coisas começam em Cristo e terminam nele. No início começou com um casamento, com a unidade de uma família, com o casamento de Adão com Eva, mas terminará com o casamento de Cristo com a igreja. No início começou, após o pecado, com o Senhor, o próprio Deus, fazendo com peles de animal, e se tem a pele de um animal, obviamente o animal precisou morrer para que houvesse a pele, para que cobrisse a nudez de Adão e de Eva, para que os cobrisse da vergonha. E no final, ele, como mesmo descreve, eu sou aquele que esteve morto e tornou a viver, e no final ele cobrirá o nosso próprio corpo e receberemos vestes novas, vestes brancas como a neve. Receberemos vestes novas para nos apresentar diante daquele que vive, daquele que esteve morto, mas daquele que vive eternamente. E todas as coisas começam nele e terminam nele. Todas as coisas começam nele e terminam nele. O texto de João 1 vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas que foram feitas por intermédio dele, e nada do que foi feito havia de ser feito sem o intermédio dele. Então todas as coisas começam nele e terminam nele. Todas as coisas da sua vida começam nele e terminam nele. Amém? Isso significa que até mesmo no início no Éden, antes da queda do homem, da desobediência, lá tinha uma figura que representava Cristo. Era a árvore da vida. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas havia a árvore da vida eterna. E só através de Cristo, da salvação em Cristo, temos acesso à vida eterna. Porque começou lá com a árvore no Éden, mas vai terminar na eternidade. Nós terminaremos a nossa vida, não apenas na morte, mas terminaremos a nossa vida com Ele na eternidade. Porque está escrito em João 3,16, que Ele, Deus, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Todo aquele que nele crê. Ah, pastor, mas todo aquele que nele crê, Deus tem os seus escolhidos? Não. Deus tem os seus preferidos, melhor dizendo? Não. Todos nós, o Senhor deu Jesus para todos, não para alguns. Significa que todo mundo tem acesso à salvação, pastor? Sim, senhor. Todos. Todos têm acesso à salvação. Mas todos serão salvos? Não. Porque o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4, que nos últimos dias pregue a sã doutrina, porque nos últimos dias muitos não suportarão a sã doutrina, a palavra de Deus, e terão coceira nos seus ouvidos e serão entregues a fábulas, às filosofias, às outras doutrinas, às outras palavras, porque não vão suportar a sã doutrina. Sabe por quê?
Porque muitas vezes a palavra vai nos confrontar e vai mexer no nosso interior, e vai mexer no teu interior, e eu me incluo nisso, vai mexer no nosso interior, querendo promover no nosso interior uma transformação verdadeira, não algo fake que apenas é uma casca por fora, mas uma transformação verdadeira, que muitas vezes nós vamos ter que abandonar e deixar coisas, mas é o seguinte, você vai ter que abandonar e deixar coisas, mas é melhor você ter que abandonar coisas que aparentemente são boas, mas você entrar e desfrutar de um prazer muito maior de estar na presença de Deus, do que desfrutar de prazeres passageiros. E a terra, e vou te dizer, às vezes você vê o seu vizinho muitas vezes, e as pessoas muitas vezes têm inveja, né? Elas costumam invejar somente aquilo que elas veem, e aquilo que é bom, porque ninguém inveja aquilo que é ruim, né? Mas muitas vezes você vê o seu vizinho, você vê fulano de tal postando lá nas redes sociais, você vê fulano fazendo churrascada e tome goró a semana toda, todo final de semana, fala assim, meu Deus, mas parece que essa vida desse cara não tem nada de... não passa aperto. Esse cara tá de boa todo dia. Só que o que você não sabe é que quando ele deita a cabeça no travesseiro, ele tem que se deparar com a verdadeira realidade da vida dele. Então, quem sabe, se ele não vive desse jeito, de semana em semana, para não ter que encarar a verdadeira realidade da vida dele. E muitas vezes você está querendo, na verdade, você está querendo e olha a vida dele e fala, nossa, que vida legal, queria tanto viver assim, quando na verdade ele queria ter o que você tem. A paz que excede todo o entendimento está dentro de você. E isso não compra-se com dinheiro, não há preço nessa terra que pague a paz que excede todo o entendimento que você tem e que foi conquistada na cruz do Calvário. Então, começou bem e vai terminar bem em nome de Jesus. Começou com Cristo a história e vai terminar com Ele em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque quando Ele fala que Ele é o último, Ele é o primeiro e o último, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que começa em mim e termina em mim. Mostrando para mim e para você que quem dá o ponto final na minha vida e na sua vida não é o acaso, não é a economia do país, não é política, não é se vai ser eleito prefeito A ou prefeito B, não é se meu time vai ganhar, não é se você tem dinheiro ou não, não é as circunstâncias nem as suas condições sociais, é aquele que venceu a morte, é aquele que vive eternamente, ele é quem dá o ponto final na sua vida. Às vezes o inimigo, durante muitas vezes, quer dizer para nós que já acabou, ponto final. E não tem mais jeito. Mas eu posso te dizer uma coisa, quem é o inimigo? Quem são os homens para dizer que é o ponto final, que já acabou na sua vida? Quem é o inimigo? Quem é o diabo? Falo com todas as letras. Quem é os demônios para querer dizer na boca? Porque demônio, Satanás usa a boca das pessoas, viu? Demônios usam a boca das pessoas, viu? Não fique esperando o demônio com rabo e chifre, não, vestido de vermelho. Não fique esperando o demônio feio. Muitas vezes ele vai se apresentar muito belo e bonito, com palavras muito bonitas, mas no meio tem veneno. E muitas vezes ele quer dizer para mim e para você que acabou, não tem mais jeito. Mas não é o inimigo que coloca ponto final nem na minha vida e nem na sua vida. É Jesus.
O Senhor Todo-Poderoso é quem coloca ponto final na minha vida e na sua vida. Em cada situação na minha vida, na sua vida, em cada momento que você passa, em cada situação, em cada luta, em cada dificuldade que você passa e que muitas vezes você não vê mais saída, o Senhor ainda está escrevendo a história. Amém? Ele fala que ele é o Alfa e o Ômega. O Alfa e o Ômega, para quem não sabe, alguns sabem, mas talvez outros não saibam. O alfa e o ômega. Alfa é a primeira palavra, a primeira letra do alfabeto grego. E o ômega é a última letra do alfabeto grego. É o Senhor dizendo: pode acontecer o que for. Começou em mim e vai terminar em mim. E eu é quem dou o ponto final em cada situação da sua vida. Em nome de Jesus. Jó passou por muitas situações. O texto vai dizer, nos primeiros capítulos de Jó, que mal alguém chegava para dar uma notícia, né? E dizer: Jó, veio, caiu fogo do céu, consumiu lá e acabou o gado. E mal o outro terminava de dar, já vinha o outro dar foi uma sequência de má notícia, né? E ali, em última, quando pensava que não ia acontecer coisa pior, já quem nunca disse essa frase, né? Você tá lá, aí você tá lá, apressado, perde o ônibus. Tá atrasado, parece que quem perde Uber, muitas vezes, parece que o dia que você tá atrasado, né? O dia que você tá atrasado, parece que o Uber demora uma eternidade para chegar. Parece que o dia que você está atrasado, parece que nesse dia acontece alguma coisa com o carro, que o carro não quer pegar, que não quer... Alguma coisa acontece. Tá tudo certinho. E às vezes parece que tem alguma coisa errada. E aí você vai dar lá o sinal, aí você fala assim: não, perdeu o ônibus. Aí você fala daquela brilhante frase, né? Aí acontece uma coisa sucessiva da outra, você fala: não, o que mais pode dar errado? E não é que dá mais alguma coisa errada mesmo? Aí você fala: não é possível. Não pode dar mais nada. Aí acontece mais de novo. Sabe aquele dia? Acordou atrasado, pôs a meia trocada, chegou lá, esqueceu de bater ponto, esqueceu a marmita, esqueceu o bilhete, esqueceu tudo. E aí uma coisa sucessiva da outra, e fala: meu Deus, parece que o Jó parecia que nada. Não, peraí. Morreu os filhos, casa caiu, o gado, toda a riqueza foi tirada. O que mais poderia dar errado? Que de repente o que acontece? Jó é atacado de lepra. Aí você fala: não, mas o que mais pode dar errado? De repente vem a mulher e fala: amaldiçoe esse Deus e morre. Aí fala: não pode dar mais nada errado. Aí os amigos chegam lá, fica 7 dias quieto. Aí era melhor que ficasse quieto mais 7 dias até não falasse nada. E começa a falar um monte de besteira para Jó. Aí todo mundo quem olhasse fala assim: não é possível, aconteceu alguma coisa com esse cara. Não, aí eu vim. Acabou. Mas não era o diabo que dava ponto final na vida de Jó. Porque o Senhor bem estava escrevendo uma história. Apesar da história ter havido escrito no seu livro, e o Senhor bem saber o que já havia de acontecer, mas na realidade o Senhor estava escrevendo uma história e colocando e mostrando para Jó quem ele era, a ponto de Jó no final dizer: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu sei quem o Senhor é de verdade.
Porque é Deus quem coloca ponto final na minha vida e na sua vida. Ele é o princípio e o fim, Ele é o último, Ele é o início e é o último. Ele é o início e Ele é o começo e Ele é o fim. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Então, para muitos, a cruz poderia ser o fim. E os fariseus e os sacerdotes, os principais sacerdotes, poderiam falar: agora, tanto é que dizia, né? Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz agora. Você não pregou, não curou os outros, não curou, cura a si mesmo agora. Não fez milagre para os outros, agora faz. Você não vai lá na igreja? E isso está acontecendo com você? Faz uma oração agora forte, quero ver o que acontece. Você não vai lá dar dízimo para o pastor? Você não vai lá ficar lá igual um bobo? E aí agora? E agora é que eu tenho um Deus, e esta situação que eu estou passando agora não é ponto final, pois o Senhor ainda está escrevendo a história, e tudo isso que está acontecendo é para me forjar, e para eu aprender a depender dEle, e para Ele se mostrar mais uma vez na minha vida que Ele é Deus poderoso. Amém. Ele é Deus. Ele é Deus. E uma das primeiras coisas é que o Senhor te diz: não coloque ponto final naquilo que Deus ainda está escrevendo. Às vezes você já está desistindo de coisas na sua vida que Deus não pôs ponto final. Você está desistindo de coisas na sua vida, você está desistindo de chamados, você está desistindo de ministério, você está desistindo de coisas, de trabalhos, de projetos, de planos, e colocando um ponto final aonde Deus ainda pôs vírgula e vai dar continuidade. Deus é Deus que não termina a obra pelo meio. Deus não é Deus que termina a obra. Não. Termina a obra, mas a obra está lá incompleta. Sabe, viu a obra? Parede. Lá. Terminou a parede, mas está faltando reboco, está faltando a pintura, está faltando colocar aqueles negocinhos de arame por cima, está faltando fazer o acabamento. Não, Deus não é Deus de meias conversas. Deus não é Deus que faz coisas meia boca pela metade. Deus é Deus que coloca o ponto final, mas quando Ele coloca o ponto final, é porque Ele já acabou, e quando Ele encerra e acaba uma história, acaba uma situação na sua vida, Ele faz exatamente conforme aquilo que Ele faz, e não deixa a ponta solta. Portanto, não coloque ponto final onde Ele ainda está fazendo. Vire-se para quem está do seu lado e fala assim: não coloque ponto final. Diga assim: não coloque ponto final. Diga assim: não acabe, não desista naquilo que Deus ainda está trabalhando. Amém. O Senhor está trabalhando. Não coloque. A cruz não era o ponto final. A cruz não era o ponto final, parecia ser o ponto final. Tanto é que os discípulos foram voltar a pescar. Eles sequer se lembraram que várias e várias vezes Jesus falou que ele ia morrer e ele ia ressuscitar. Disse ou não disse? Jesus disse, não disse nem em parábolas, não. Ele disse algumas vezes em parábolas, nos últimos momentos deles como discípulos, ele disse: eu vou morrer, mas vou ressuscitar.
Ele disse. Eles sequer se lembraram disso. E na cabeça deles é o ponto final. Tanto é, olha só, tanto é na cabeça deles que era o ponto final, que eles caminharam com os discípulos. Aliás, eles estão indo lá caminhando no caminho de Emaús. O pastor até falou sobre isso no domingo. E eles caminhando no caminho de Emaús, e Jesus aparece lá do lado deles. Na cabeça deles, a cruz era tanto o fim que Jesus estava caminhando do lado deles e eles não perceberam. Como pode alguém que escolheu, chamou eles, que caminhou com eles 3 anos e pouco, de repente, se alguém aparece do lado deles, eles não reconhecem. Mas eles poderiam não reconhecer ali, porque eles ainda estavam tão atordoados com a dor, né? E talvez você muitas vezes não perceba que Jesus está no barco da sua vida, lá junto com você, no meio desse problema que eu estou vivendo. Você vem me falar que Jesus está comigo, pastor? Está com você. Você vem me dizer que nessa altura do campeonato na minha vida, diante desse caos que está a minha vida, Jesus está comigo? Está com você. Está com você. E aí eles estavam lá no caminho de Emaús e Jesus aparece do lado deles e eles não perceberam que era Jesus. Não era qualquer pessoa, era Jesus. Aí de repente eles falam, aí ele já está se distanciando, né? Sabe quando a pessoa sai a francesa assim, tipo, como quem não quer nada? Não quero não. Aí eles, não, já é tarde, não, o senhor não vai embora não. De repente eles sentam lá e aí Jesus começa, no caminho, ele começou a falar, mas vocês não sabiam, não convinha que o Cristo padecesse, conforme os profetas, e o texto vai dizer que ele começou a discorrer para eles a respeito de Moisés e dos profetas, da lei, de toda a palavra e tal. E ali eles sentaram ali, e ele, quando ele partiu o pão, as escamas deles caíram, eles entenderam que era Jesus. E aí eles falaram, não, mas espera aí, por acaso não queimava dentro da gente quando ele começou a falar das Escrituras, quando ele começou a falar da palavra, quando ele começou a falar conosco através dele mesmo, da sua palavra, o nosso coração não queimou por dentro, o nosso coração não acendeu. E ali as escamas deles caíram por terra e eles enxergaram que era ele. E eu quero te dizer, talvez você não perceba que Jesus está junto com você no meio dessas situações. Talvez você não perceba que Ele está junto com você em meio a situações que você não enxerga nada. Não é que você não enxerga uma luz, não, você não enxerga absolutamente nada, mas eu quero te dizer, aquele que é o princípio e o fim, aquele que dá o ponto, o início da partida e o ponto final na sua história, ele está com você neste barco, ele está com você, por mais que cada situação da sua vida você não enxergue nada, mas ele está bem lá no teu barco, tem uma tempestade, mas ele está lá para acalmar essa tempestade em nome de Jesus. Ele está lá. Portanto, não coloque ponto final onde ele ainda está escrevendo. Ah, mas acabou, pastor, não tem mais jeito não. Não tem mais jeito para você. Para aquele que criou o Criador dos céus e da terra, por acaso tem coisa impossível, tem coisa difícil para ele? Ah, mas você não sabe, pastor. Você é que não sabe o que ele fez naquela cruz. Você é o que não sabe aquilo que ele já fez na vida de muitos irmãos aqui e vai continuar fazendo, porque a obra dele não parou. Ele ainda tem história para escrever na sua vida e na minha vida. Não coloque vírgula para dar continuidade aonde o Senhor já deu um ponto final.
Porque tem um contrário também. Às vezes a gente quer dar ponto final onde ele ainda está escrevendo história. E às vezes tem o inverso. Às vezes a gente quer colocar, né, vírgula, aonde o Senhor já colocou ponto final, já encerrou. É Josué 1. Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora. Você, não é Moisés, mas é você que vai pegar esse povo e fazer herdar a terra. Não, mas Moisés... Tanto é que, por que você acha que ele fala Moisés, meu servo é morto? Moisés viu a glória de Deus. E o texto diz que Josué andava na rabeira ali, na aba de Moisés. Enquanto Moisés subia lá no monte para receber as direções aqui de Deus, Josué ficava lá no pé do monte, esperando. Ficava no pé do monte, aguardando. Então, não coloque vírgula, não queira dar continuidade, não queira dar continuidade em amizade na sua vida, aonde Deus já falou ponto final. Essa pessoa não vai mais para a próxima etapa na sua vida. Não queira, não, mas eu preciso ir lá no trabalho, eu preciso fazer tal coisa. Não, Deus já deu ponto final, já acabou. Você quer frequentar determinados ambientes que não, Deus já deu ponto final, acabou. E às vezes, mas às vezes alguns falam assim, não, mas Deus precisa salvar minha família. Deus quer salvar a sua família. Mas às vezes ele quer dar um ponto. Sabe ponto na mesma linha? Quem entende português vai saber. O ponto na mesma linha. O que é ponto na mesma linha? É fácil, né? É fácil, né, Lucas? É que o Lucas fala assim que... Vou denunciar. O Lucas fala assim que humanas é fácil. Que é só decorar que já tá tudo certo. Que difícil mesmo é exatas. Olha só. Ponto na mesma linha é um assunto que encerrou, mas vai dar continuidade depois. O ponto encerrou aquele assunto, mas vai dar continuidade. É situações da nossa vida que às vezes a gente quer já apressar Deus. Já viu gente que gosta de apressar Deus? Já viu gente que gosta de apressar Deus? Não, mas isso precisa fazer. Não, Deus falou assim para Abraão: de ti farei de ti uma grande nação. Mas como que você vai fazer de mim uma grande nação se eu não tenho filho? E aí Sara tem a brilhante ideia de falar assim: não, eu não tenho filho mesmo, mas deita-se com Agar. E aí deita com a escrava lá, com a serva, aliás, e Senhor, para dar continuidade na história, para dar continuidade, porque é assim que Deus vai criar a nossa descendência. Negativo. Deus não precisa da ajuda de homem nenhum. Pelo contrário, Ele nos dá o privilégio de, por intermédio nosso, com a força do seu poder, nos dá o privilégio de sermos participantes daquilo que Ele quer fazer na terra. Amém? Deus precisava de... Vou te dar um exemplo. Deus precisava de Elias para mandar fogo do céu? Não. Deus não precisava de Elias. Caiu fogo do céu. Mas ele enviou Elias, por intermédio de Elias, para que as pessoas soubessem que havia Deus em Israel. E fez Elias privilegiado e participante daquela história. Olha. Então, não coloque vírgula aonde Deus não vai dar mais continuidade. Não, já acabou. Já concluiu. Tá querendo estender? Não. Às vezes até pra gente que é pastor, a gente quer insistir, às vezes, não, Deus já...
rega, um planta, o outro rega. Às vezes não é nem eu que vou dar continuidade. E às vezes o Senhor fala assim, não, afasta um pouco. Afasta um pouco e agora eu vou trabalhar. A gente entendendo que Deus muitas vezes, porque existe uma tendência às vezes de nós, pastor, queremos cuidar das pessoas, mas a gente cuida, a gente exerce o ministério, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem faz a obra é Deus. Não queira colocar vírgula onde Deus já deu. Ponto final. Meu amigo, já acabou. Vida que segue. Josué, Moisés, meu servo é morto. É com você agora, não é mais Moisés. Dispõe-te agora, porque você vai fazer, junto com esse povo, entrar na terra prometida. E às vezes a gente fica olhando para trás e fala assim, eu queria tanto. Não, não queria tanto nada. O Senhor botou o cajado na tua mão, agora é com você. Vida que segue e vamos adiante, porque Deus tem mais. Amém? Deus tem mais. Ele até a respeito de decepções e situações, né? O Senhor não chama Pedro, Pedro não havia negado. Pedro negou quantas vezes? Jesus? 3 vezes. E o texto diz que ele chorou amargamente. Porque alguém que ele caminhou 3 anos e disse que amava de paixão, que era fechamento. Jesus, vou contigo até lá para a morte. E de repente, pouco tempo depois, ele estava negando essa pessoa que ele falou que era fechamento. E aí ele chora amargamente. Depois Jesus encontra ele na praia, lá. E aí, todo vergonhoso. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, vida que segue, apacenta as minhas ovelhas. Acabou. Você viu Jesus tocando naquele assunto? Viu Jesus tocando no assunto? Você pensa que eu não esqueci? Você me negou lá. E cuspiram na minha cara. E eu bem vi que você me negou lá. Jesus falou isso? Não. Pedro, vida que segue. Pega as pacetas das minhas ovelhas. Aí Elias vai lá, matar os profetas, e só tem eu aqui, e não sei o quê. Aí, o que fazem eles? Ele repete a mesma história. Elias, vida que segue, você ainda tem uma obra para realizar, tem ainda reis para você ungir, tem ainda o profeta para colocar no seu lugar, e ainda tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Você não está sozinho. Elias, vida que segue. Vida que segue. E do começo ao fim, ele tem o controle. Não importa o que aconteça no meio. Não importa o que aconteça no meio. As coisas começaram com ele e vão terminar nele. É muito fácil. Quem aqui já pegou o filme pela metade? Já assistiu o filme pela metade? Você começou vendo pela metade. Aí você vê pela metade, você pensa, o bandido tá ganhando. Ixi, esse filme... Primeiro filme que eu assisti, mas terminar, o vilão vai ganhar. Aí você nem... Ou o filme que você começa assistindo e termina pela metade. Você começa assistindo e você fala assim, nossa, ou até... Quem aqui gosta de futebol? Pois é. Você gosta de futebol? Eu me lembro de... Vou citar isso porque tem a ver com o que a gente está falando. Eu me lembro de uma certa ocasião, um jogo entre Palmeiras e Vasco. Me lembro disso como se fosse ontem. Faz muitos anos já esse jogo. Em que o Romário jogou, inclusive, meu Deus. O Romário jogava no Vasco. Era um green time, né, no Vasco. Só que nesse dia era uma final, inclusive. E o Palmeiras começou o primeiro tempo ganhando de 3-0 do Vasco. 3-0. Aí o jogo terminou, o primeiro tempo terminou 3-0 para o Palmeiras. O que eu e você imaginamos? Já ganhou. Tá dominado.
Não é? Tá dominado, já era. Já era. Tanto é que um conhecido nosso que morava na rua, tem o Márcio, você conhece ele. Ele é palmeirense, o jogo terminou o primeiro tempo 3-0 pro Palmeiras, em cima do Vasco. O que ele fez? Vou lá para não sei onde lá, para comemorar, ou seja, cantando vitória antes do... E aí veio o segundo tempo. Só termina quando termina, meu. Diga assim, só termina quando termina. E aí, o que acontece? Veio o segundo tempo, tal, e o Vasco foi lá, virou, teve pênalti, tal, não sei o que, o Romário fez o gol, tal. Eu sei que o Vasco terminou o jogo, o Vasco virou o jogo 4-3. E o Vasco ganhou, ponto. Ah, mas começamos ganhando. Não adianta ficar falando do que começou. O que importa é como terminou. Ponto. Amém? Importa é como termina. E como a história, e como a Bíblia fala que termina? Termina dizendo que o Cordeiro de Deus vencerá a besta e o falso profeta. Oh, aleluia! E reinará com a sua igreja por 1000 anos. E eles estarão diante dele e o veremos como ele é. É assim que termina. É assim que termina. A terra pode estar o caos que for. A terra pode ter o caos que for. Até nunca tinha visto isso na minha vida em quase 40 anos. Nunca tinha visto político pegar cadeira para dar cadeirada no outro. Nunca. Já aconteceu isso alguma vez na história? Nunca tinha visto isso. Na época da pandemia, o IGPM chegou a quase 30% ao ano. Nunca tinha acontecido isso. Pandemia, tudo parar. Já havia acontecido isso? Pois a Terra pode acontecer o que for. Pode acontecer o caos que for. Pois o caos que acontece na Terra não abala os céus. Pode ter a desordem que for. Pode ter a desordem que quiser, a desordem que tiver nas ruas, e nego fazer passeata, e de repente um é homem, aí já fala que nasceu mulher, e aí nasce mulher, acha que é homem, e de repente não é nem homem nem mulher, e fala que não é nada, e pode acontecer a desordem que for, pois a desordem que acontece na terra não altera em nada nos céus. Porque na terra pode faltar suprimento, mas do alto vem o suprimento abundante. E não é pouco suprimento, não, é abundante. Porque no dia, fala lá no Novo Testamento, em Apocalipse, no final, que nós nos assentaremos na mesa e vai ter banquete, né? Na Nova Jerusalém, banquete. Maná vinha do céu. Como que Deus fazia? Oxê. A gente às vezes fica tentando explicar as coisas sobrenaturais, não tem como explicar, é sobrenatural. Por isso que tem muita coisa que a ciência não consegue explicar, porque a ciência só consegue explicar e só consegue validar aquilo que é natural, aquilo que está dentro do campo terreno. Aquilo que é sobrenatural é só o Senhor. Então, não há nada que aconteça no meio que vá alterar o final. Ah, mas o mundo está desse jeito e não sei o que, isso, aquilo. Glória, maravilha, vamos pregar o Evangelho, porque em breve ele vem e voltará com poder e grande glória, e eu estarei junto com ele. Já estou só, meus ouvidos estão quase já afinados com o som da última trombeta. A hora que tocar, ei, glória, nós já estaremos junto com ele. E glória a Deus que a gente toca e fica afinado, com o ouvido afinado, né?
A gente já fica ali. A hora que a última trombeta tocar, ô glória, vamos embora que o Senhor está chamando a gente. Não importa o que aconteceu no meio. Não importa o que aconteceu no meio. Não importa o que aconteceu na sua história. Ele é o início, ele é o fim. Ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega. Mas, pastor, você não sabe o que aconteceu na minha vida antes lá. Meu amigo. Ele era antes, a própria palavra diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então não importa o que aconteceu. Não sabe, pastor. Minha vida, uma tribulação que aconteceu, pois glória a Deus, Jesus chegou para consertar, Jesus chegou para transformar a tua vida, a tua história e dizer, ainda estou escrevendo, porque nada disso que aconteceu na sua vida, nada disso, nenhuma situação que aconteceu na sua vida, de problemas, de dificuldades, de decepções, de feridas, de dores que você viveu, aconteceu tudo isso, deixa eu colocar uma vírgula aí, para continuar escrevendo uma história na sua vida e de dizer quem é que põe o ponto final na sua vida. Vamos nos colocar de pé. É Deus que põe o ponto final na sua vida. É Jesus que põe o ponto final, nem a morte. A morte pode ser o ponto final para muitas pessoas. Mas para mim e para você não. Porque como o apóstolo Paulo vai dizer, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Se nós ficarmos aqui, nós vamos dar continuidade naquilo que ele tem para fazer. Se nós morrermos, glória a Deus. Tem muitas pessoas... Sabe qual é um dos principais medos que as pessoas têm? Sabe? Medo da morte. Sabe por que as pessoas têm medo da morte? Porque elas não sabem para onde vão. Sabe por que as pessoas não sabem para onde vão? Porque não têm certeza da sua salvação. Pastor, mas eu não sou digno, eu não sou assim, eu não sei isso aqui. Você está certinho mesmo. A gente não é digno mesmo, não. Mas o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele se entregou numa cruz. E ele derramou o seu sangue. E não é pelas nossas obras, não é porque nós merecemos, é pelo sangue dele derramado que nos fez mais do que vencedores e que nos fez herdar a vida eterna. Nós não merecemos, mas quando os demônios olham para nós, quando o próprio Senhor olha para nós, o Pai olha para nós, ele não enxerga os nossos pecados mais. Ele enxerga a marca do sangue do Cordeiro. João Batista viu Jesus chegando de longe para ser batizado e ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, você tem medo de morte? Pois eu quero te dar uma boa notícia. A morte não é o fim, não. Porque ele foi o primogênito dentre os mortos. Ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E nem a morte pôde suportá-lo, porque ele foi como ovelha muda ao matadouro, e ele foi para a cruz, não porque ele devia alguma coisa, mas foi para pagar o meu pecado, o seu pecado. Pois nisto Deus prova o seu amor, Romanos 5,8. Nisto Deus prova o seu amor, por Cristo Jesus ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Feche os teus olhos. Tá pensando que acabou, é? Deus tem ponto final, Deus está escrevendo história ainda. Tá pensando que ainda isso aí que está acontecendo na sua vida é fim, é? Tá pensando que não tem mais saída? Você está diante daquele que é a porta. Você está diante daquele que está escrevendo a história. Ele é o início da história. A história começou nele e a história vai terminar nele. Aleluia. Pastor, você não sabe porque minha vida é isso, porque aconteceu isso,
porque quando eu era criança fui abusado, porque aconteceu isso, porque meu pai não tinha pai, porque eu não tinha mãe, porque eu não tinha isso, porque não tinha quem me defendesse, porque aconteceu tal coisa, porque eu fui traído, porque eu fui traída, porque eu não tinha dinheiro, porque fulano me traiu e não sei o quê. Oh, aleluia! Você está diante daquele que continua escrevendo história e só ele pode colocar o ponto final na sua vida. Rebanai que seja, rebede calabas. Rimite sacadas. Aleluia. Aleluia. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, e até hoje você tinha medo das coisas, medo até mesmo da morte, eis aquele que é o princípio e o fim. Eis aquele que vai colocar uma vírgula nesse ponto final que você colocou aí. E vai continuar uma nova história na sua vida. Vai começar um novo capítulo na sua história. Aleluia. Oh, glória a Deus. Entregar a vida para Jesus não é questão de merecimento, mas é questão de entender que nós precisamos de um Salvador. Ah, não, eu não mereço. Não, a gente não merece mesmo, ninguém, nem eu mereço, ninguém merece. É exatamente por isso que nós olhamos e falamos assim, eu não mereço, eu não tenho condições, então eu preciso de um Salvador. Tem Salvador? Tem. Tem um Salvador. Ele se entregou no madeiro para nos dar vida e vida em abundância. Aleluia. Aleluia. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Vem aqui à frente e nós vamos orar por você. Você quer se reconciliar com Jesus? Vem aqui à frente. Você fala, eu tenho Jesus, pastor, eu tenho Jesus no meu coração. Mas eu confesso que eu tinha medo mesmo de morte, viu? Eu confesso que eu não tinha certeza da minha salvação. Quem não tem certeza da sua salvação, você pode vir aqui à frente também, nós vamos orar por você. Eu não tinha certeza não, pastor. Eu tinha medo. E eu quero dizer que o Senhor é poderoso para salvar. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar. Aleluia. Feche os teus olhos. Oh Deus poderoso. Entrega agora as tuas angústias para o Senhor. Se você tem medo, se você tem situações, entrega agora diante do Senhor. Coisas que você já havia dado um ponto final, o Senhor quer escrever. O Senhor quer dar continuidade e te dizer, não acabou ainda. Quem coloca ponto final sou eu na sua vida. Aleluia. Comece a orar. Comece a dizer para o Senhor, comece a orar, comece a dizer para o Senhor. Tem angústia, tem medos. Você tem medo, comece a dizer para o Senhor os teus medos. Não há coisa melhor do que você apresentar e dizer, Senhor, eu tenho medo disso. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus. Nós colocamos diante da sua presença. Cobre com teus sangue. O Senhor escreve uma nova história. O Senhor é quem faz, o Senhor é quem dá continuidade. O Senhor é quem liberta
E o Senhor é quem transforma. O Senhor é quem liberta de todo o cativeiro. Em nome de Jesus. Ele é quem faz e Ele é quem pode. Oh, aleluia! Vem libertando, trazendo cadeias do inferno e trazendo libertação nesta hora, em nome de Jesus. Ligações espirituais sejam despedaçadas agora e todo o jugo do inferno caia por terra agora, no poder e autoridade do nome de Jesus. Espírito de vida e ressurreição, abre sepultura agora para dar vida e vida em abundância, no poder e autoridade do nome de Jesus. Oh, aleluia! Aleluia! Ele é Deus poderoso, quem faz. Amém. Olha, guarde isso aqui que eu estou falando para você. Quem aqui já recebeu uma má notícia, uma péssima notícia, e quando você recebeu aquela notícia, você não enxergou mais nada na tua frente? Aquela péssima notícia ruim, principalmente quando é uma notícia que você perdeu alguém, né? Eu não sei aqui quem já, infelizmente, perdeu um ente querido, uma mãe, um pai, um tio, alguém que você gostava muito. Quando você recebe uma notícia como essa, você não consegue pensar em mais nada, né? E para muitos uma morte não tem saída. Para muitos, uma situação, às vezes, que você recebe uma notícia que você perdeu alguma coisa, você não consegue enxergar mais nada. Mas Jesus tem o ponto final na sua vida e na minha vida. Ele é quem dá ponto final. Ele é quem escreve a história. Vou te dizer mais ainda. Antes de acontecer qualquer situação ruim na sua vida e na minha vida, o Senhor já havia provido o escape e o livramento. Antes de uma doença vir sobre o nosso corpo, o Senhor já havia provido a cura. O Senhor já havia provido a cura. Antes de faltar e de você ter qualquer tipo de necessidade, e vocês, até a gente tem nenenzinho, quanto tempo tem a menininha de vocês? 5 meses. A nossa cabeça fica... Antes, aliás, a gente deixa até um pouco de ser menos egoísta, né? Porque a nossa cabeça, nosso foco, vou trabalhar para sustentar minha menina. Vou fazer tal coisa por causa da minha menina. Vou fazer tal coisa, aumentar, porque uma casa, tudo, nossos planos todos virem foco, né? Por causa da minha menina, Antes, se viesse um camarada querer assaltar a gente, aí fala, eu vou enfrentar isso aqui. Agora, não, pelo amor de Deus, sou pai de família, tenho uma menina para criar, não é? E diante de qualquer tipo de situação, de qualquer falta, antes a gente não tinha medo de ficar sem, né? Eu como qualquer coisa. Não, agora eu tenho a minha menina. Agora eu preciso porque tenho a minha menina para sustentar. Pois ainda que faltar qualquer coisa, antes até mesmo de faltar qualquer coisa na nossa mesa, o Senhor já tem o suprimento, já tem o escape. Amém? Sabe por quê? Porque no deserto o povo não tinha padeiro. O padeiro vinha do céu. O pão vinha do céu. Não tinha segurança
Não, a segurança era o Senhor. Fazia nuvem de dia e coluna de fogo à noite para guardar. É o Senhor quem faz, é Ele quem coloca ponto final. E já contei isso aqui, vou contar de novo. Uma vez a pastora estava andando na rua, foi lá, acho que resolveu umas coisas na rua, e aí ela estava lá meditando, pensando e tal, e aí parou uma senhora, uma boca de Deus, e falou, ó, o Senhor, assim diz o Senhor, isso e mais isso. E para que tu saibas que é o Senhor falando contigo, teu marido vai em tal lugar, assim, 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 e alguém vai colocar um envelope com o dinheiro no bolso dele. Maravilha. Ficou assim, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça e tal. Aí fui no lugar ministrar, né? Lá no Pastor Ansel. Quando de repente o culto terminando, todo mundo já indo embora, tal, não sei o quê. O culto já estava dias de terminar, todo mundo indo embora, se aprontando para ir embora. Aí o irmão chega para me dar um abraço e coloca um envelope vermelho com um recurso dentro do envelope no meu bolso. E detalhe, nesse dia, eu não costumo usar aquele terno, eu ia usar um outro terno que o bolso de fora é costurado, não tem bolso. Nesse dia eu fui exatamente com o terno que tem o bolso do lado de fora. E o irmão foi lá e colocou o envelope lá. Aí eu te pergunto, Deus é Deus ou não é? Ele fez isso, ou seja, é mais ou menos o Senhor falando assim, se eu cumprir esse detalhe tão minucioso, quanto mais as outras coisas. Se eu provi durante todo esse tempo, por acaso não vou continuar provendo? Amém. Você que nos assiste, fique na bênção. Fique na presença do Senhor. Porque Ele é quem dá ponto final na sua vida. Não coloque vírgula aonde Ele já deu ponto final. E nem o contrário. Não coloque o ponto final onde Ele ainda tem uma obra para ser continuada. Dá continuidade. Deus te abençoe. Amém.